Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do segundo livro de Samuel, capítulo 15, dos versículos 13 ao 14 e depois versículo 30. E depois capítulo 16, dos versículos 5 ao 13a. Naqueles dias, um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que eles, chegando, nos apanhem. Traga sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada. Davi caminhava chorando enquanto subia ao Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subia também chorando, com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baturim, saiu de lá um homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a roupa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava-o dizendo: vai-te embora, homem sanguinário, criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Israel, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho, Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abissai, filho de Sárvia, disse ao rei: por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixai-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sárvia. Se ele amaldiçoa e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe por que fazes isto? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos:
Vede, se meu filho que saiu das minhas entranhas atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim. Deixai-o amaldiçoar conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar de maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 3. Levantai-nos, ó Senhor, vinde salvai-nos. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam, quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito: ele não acha salvação junto de Deus. Mas sois vós o meu escudo e protetor, a minha glória que levanta minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, Monte Santo, ele me ouviu e respondeu. Eu me deito e adormeço bem tranquilo, acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 5, dos versículos 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gesarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Quando Jesus estava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa junto com os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. Reflexão. O homem de quem fala o Evangelho de hoje estava dominado por um espírito impuro. O relato o situa próximo ao mar. O mar era visto no mundo bíblico como o lugar das forças misteriosas e maléficas que escapam ao controle do ser humano e lhe impõem medo. Jesus e seus discípulos estão em uma região pagã do outro lado do Mar da Galileia, chamada Decápole. O homem possuído pelo espírito impuro morava no meio dos túmulos e vagava pelos montes. Aquele homem, embora ainda vivesse, era, na verdade, um morto-vivo. Encontrava-se em situação de completa indigência. Para agravar mais a sua situação, estava possuído não só por um espírito impuro, mas por uma legião. Jesus então ordenou àquela legião de espíritos impuros
que saíssem do homem, entrassem em uma manada de porcos e se lançassem ao mar. A legião do mal se afogou em seu lugar próprio, em seu habitat natural, já que o mar representava o mal que ameaçava a vida humana. Quando o espírito impuro deixa o homem, Jesus senta-se com ele e conversam. O que for endemoniado estava agora vestido e em perfeito juízo. Isso significa que a ação e a palavra de Jesus devolvem a liberdade ao que antes era aprisionado pelo maligno. E por fim, liberto por Jesus, o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. De fato, Jesus nos liberta de tudo aquilo que nos escraviza e desumaniza e nos leva a um encontro fecundo com a verdade profunda radicalizada em cada um de nós. Mas e quanto a nós? Será que temos procurado ao nosso Deus? Será que temos participado das santas missas, pelo menos aos domingos? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.